Olá pessoal, professor Rosivaldo aqui com vocês novamente. Agora vamos fazer um problema que envolve os conceitos de gravitação universal e também a gente pode aproveitar para comentar sobre as leis de Kepler, né? Então esse problema aqui em particular trata de um satélite artificial de massa m que descreve uma órbita aproximadamente circular em torno da Terra de massa m maiúsculo, com velocidade constante v. Sabendo que a constante da gravitação universal é g e que a distância do satélite ao centro da Terra é igual a r, pode-se afirmar que o período de resolução do satélite é dado por. Então nós vamos fazer uma dedução aqui que é basicamente ou muito próxima à equação da terceira lei de Kepler. Lembrando que a primeira lei de Kepler fala que os planetas eles orbitam o Sol em órbitas elípticas, né? E não circulares, como se imaginou por muitos anos, mas essa excentricidade é pequena, ou seja, a distância focal aqui, ó, ela é pequena. Na realidade, a excentricidade se mede pela distância do foco ao centro dividido pela distância do semi-eixo maior. Mas quando essa distância do foco ao centro ela caminha para zero, né, isso aqui se transforma em um círculo. A gente já sabe que as órbitas dos satélites, da Lua e dos planetas em torno do Sol, elas são quase circulares. Então dá para aproximar a equação de Kepler, da terceira lei de Kepler, usando o conceito de raio, certo? Substituindo o semi-eixo maior. Então aqui nós vamos fazer essa dedução e encontrar qual é o período de resolução do satélite em termos dessas outras grandezas, massa, constante e a distância. Joia? Vamos lá. Então, como sempre, vamos para o papel. Vamos imaginar aqui, ó, que aqui é a Terra com a sua massa m, certo? E ela atrai esse satélite artificial que está aqui fora com a massa m, com uma força gravitacional regida pela lei da gravitação universal, né? Botar essa força aqui de atração realizada pela Terra, e essa força, de acordo com a primeira ou com a lei da gravitação universal de Newton, vai ser a constante, a massa da Terra vezes a massa do satélite dividido pela distância, essa distância aqui r ao quadrado, certo? Então esse é o valor da força gravitacional em módulo, certo? Então, o que a gente sabe? Pela segunda lei de Newton, a gente tem que força é igual a massa vezes aceleração. Então, a força que está atuando aqui nesse objeto pode ser representada pela massa dele vezes a aceleração que ele vai sofrer devido à ação dessa força. Então, se a gente igualar essas duas equações, nós temos que massa vezes aceleração é igual a g, m sobre r ao quadrado. Joia. Então, esse termo aqui comum dos dois lados, ó, eu já posso eliminar e eu encontro uma aceleração, que é exatamente a aceleração da gravidade, né? Que é g, m sobre r ao quadrado. Então, próximo à superfície da Terra, a gente tem que isso aqui é aproximadamente a nossa gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Só para a gente saber. Então, essa força que a Terra exerce nos satélites, seja ele artificial ou natural, que a gente só tem um, que é a Lua, essa força é uma força do tipo centrípeta, que é aquela força que aponta para o centro. É uma força que procura o centro. Então, quando nós temos uma órbita circular, a gente está aproximando aqui para uma órbita circular, a força centrípeta ela é igual a mv ao quadrado sobre r. Portanto, a aceleração centrípeta vai ser v ao quadrado sobre r.
certo? Então, vamos unir essas informações. Essa é a aceleração gravitacional, e eu sei que essa aceleração gravitacional, ela tem uma natureza centrípeta. Então, eu vou comparar ela com essa equação. Então, juntando essas duas equações, o que é que a gente tem? Que a velocidade ao quadrado sobre r vai ser igual a g mzão sobre r2, certo? Mas no movimento circular, é muito comum, ao invés de falar de uma velocidade escalar, a gente tratar da velocidade angular, né? Que é a variação dos ângulos. Quando o objeto circula, né? Você tem aqui uma variação de um ângulo, certo? Uma variação angular com o passar do tempo. Então, eu posso relacionar a velocidade escalar com a velocidade angular. Como, professor? Velocidade escalar vai ser igual a velocidade angular vezes o raio, certo? E outro detalhe é que o satélite, ele tem um período, um tempo específico que ele leva para dar uma volta completa em torno da Terra, certo? Então, também posso lembrar que a velocidade angular é igual a 2 vezes π sobre o período, certo? Isso aqui não é um tempo comum, é um tempo específico, o tempo de um ciclo completo do satélite em órbita. Joia? E eu estou interessado nesse período. Eu quero saber, para deduzir a equação de Kepler para os períodos e para os raios, eu quero inserir esse período nessa equação. Então, onde tem V, agora vai ficar assim, ó. V 2π R sobre T. Eu coloquei esse camarada aqui para dentro, certo? Agora que a gente tem um novo valor para V, vamos colocar ele na nossa equação. Vai? Então, vai ficar assim. O V aqui é ao quadrado, não podemos esquecer disso, né? Então, o 2 vai ficar 4, π ao quadrado, R ao quadrado, sobre T ao quadrado, R, certo? Esse R aqui, quadrado em cima, e tem um R embaixo, eu posso eliminar o quadrado e eliminar esse R. E isso aqui é igual ao que a gente já tinha antes, G, M sobre R ao quadrado. Agora, para resolver de uma vez nosso problema, eu quero isolar o T, né, para ver como é que ele se relaciona com o raio da órbita. Então, eu vou jogar isso para cá, fazer um meio por extremos aqui, né? Esse R para cá, o T para lá, vai ficar assim. T ao quadrado é igual a 4 π ao quadrado R ao cubo, porque R ao quadrado vezes esse outro R vai ficar ao cubo, dividido por G mzão, certo? Esse quadrado eu vou passar na forma de raiz e eu posso representar assim. T é igual a 4π ao quadrado R ao cubo Gm elevado a meio. Então, na questão, tinha essa opção para marcar, né, que era a letra C. Você pode voltar, se quiser, e observar qual era a alternativa correta. Mas essa expressão aqui, ó, ela é muito semelhante à terceira lei de Kepler, que fala que o quadrado dos períodos é proporcional ao cubo do raio da órbita. Como eu mencionei no início, na equação de Kepler, na verdade, aqui tem o A. O que é aquele A? É o semi-eixo maior da elipse, já que as órbitas são elípticas, né? Essa é uma das coisas que o Kepler afirma na sua primeira lei, certo? Então, a gente pode guardar na memória essa relação, né? Que o período ao quadrado é proporcional ao raio das órbitas ao cubo. Joia, pessoal? É isso aí.